E dar os parabéns para vocês pelo evento bonito. E estamos aí, né? Vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho do meu trabalho, lembrar de alguns personagens, responder algumas perguntas que vocês porventura queiram fazer. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Eu sento aqui no meio, é isso? Então tá bom. Vamos sentar. Oi, boa tarde, galera. Ah, meu Deus. Pode entrar aqui com algumas perguntas, entrevistar nosso ilustre convidado. Vamos lá. Todo mundo conhece o Elcio, alguns dos trabalhos dele. Por exemplo, Shiryu, quem não conhece, não é verdade, só que muitos outros personagens foram dublados por ele. E quem quiser perguntar, a gente vai abrir as perguntas também para você. Mas, Elcio, eu queria saber assim, eu vi lá dentro, você conversando numa entrevista, qual foi a luz na sua cabeça para entrar na dublagem? Bom, eu tenho uma cabeça brilhante, como vocês podem ver, né? E desde criança, na minha época não tinha anime. Tá dando o microfone aqui, então. Na minha época não tinha anime. Os desenhos que rolavam na TV eram os desenhos da Hanna-Barbera. Vocês acham, água com açúcar, né? Mas eram os desenhos que eu via na minha infância. E eu adorava ficar fazendo aquelas vozes todas, ficar imitando. E mais tarde, então, quando eu me tornei ator, foi a profissão que eu escolhi na vida. Fiz 3 faculdades, mas escolhi ser ator. Aí eu fui correr atrás de dublagem. Fiz um curso de locução também, sou locutor profissional. E, enfim, fui bater nos estúdios, mostrar minha vontade e meu talento em brincar com a voz, né, que eu achava que tinha, né? Enfim, e fui ficando, fui enganando e estou enganando até hoje. Isso foi, muitos aqui não tinham nascido, né? Isso foi em 1989. Então são 25 anos quase, né? Se eu fiz as contas certas, aí me ajuda. Dublando, vivendo disso. Parei de fazer tudo que eu tinha que fazer, que eu fazia na época, e me dediquei exclusivamente à dublagem. Porque ator é assim, né? Ator é um constante desempregado. A gente faz uma peça de teatro e está empregado. Acabou a peça, pronto, está desempregado. Assim na televisão, assim no teatro. Fiz muitos comerciais de TV ao longo da minha carreira. Fiz algumas peças de teatro também, mas sempre dublando, e foi na dublagem que eu me achei uma situação confortável, me dava trabalho sempre. E assim, né? Você começa fazendo um pouquinho e depois, conforme o tempo vai passando, o volume de trabalho vai aumentando. Então fui ficando e hoje eu praticamente só atuo na dublagem como dublador e como diretor. Eu queria fazer uma pergunta para você, Elcio. Agora, dia 11 de setembro, vai sair o novo filme dos Cavaleiros do Zodíaco. É mesmo? Você não sabia? 11 de setembro? Tá chegando, hein? Tá chegando. Pô, mas tem que ser logo 11 de setembro, cara. Só cuidado com os aviões, né? É um novo marco na história, né? Humor negro, hein? Esse filme vai ser bombástico. De derrubar um trem. Eu espero que não caia nenhum avião. Não. Tem um vídeo rolando na internet onde o Hermes Baroni, ele dá uma declaração de que ele considera como o melhor produto de Cavaleiros dos Zodíacos de todos os tempos. Você compartilha dessa ideia também, ou você acha que já saiu alguma outra coisa que seria melhor do que a estreia desse filme que vai sair? Eu acho que todos são ótimos, né? Cada um a seu tempo, exceto o Ômega, né? Que foi uma porcaria, porque ele teve o Shiryu, então, uma bosta. Mas assim, todos os produtos são ótimos. Se o Hermes falou isso, porque o Hermes conhece mais do filme do que eu e do que todos os outros, porque ele dirigiu o filme também, né? Junto com a mãe dele. Então ele assistiu o filme todo, ele tem mais material para formar uma opinião. Eu não assisti o filme ainda, eu só vi as cenas do Shiryu, que aliás são as melhores, obviamente, né? Então eu vi as melhores cenas do filme. E assim, o que eu posso dizer é que o filme é muito bonito, né? Tem um traçado muito legal. Vocês vão ver outras coisas, vão ver quase um ser humano ali, né? Não vão ver mais aquele traçado que vocês estão acostumados a ver.
Aliás, já viram agora no trailer. Então, assim, o que eu posso dizer é que é um filme muito bonito. Agora, eu não sei se vai agradar, se a história vai agradar. É difícil agradar todo mundo. Eu só sei que eu tô, assim como vocês, ansioso também pela estreia do filme. Acho que vai ser muito legal. Porque nunca teve, né, assim, um suspense desse, um filme tão bem cuidado. Talvez seja isso que o Hermes quisesse dizer quando ele falou isso. Não sei. Depois que eu assistir o filme, você me pergunta de novo e aí eu falo. E no filme, assim, o que você, vendo as cenas do Shiryu, você sentiu alguma diferença no traço? Você estranhou assim na dublagem? Porque a gente já tá tão acostumado. Porque é outra coisa, né? É como se fosse outro produto. Você vê... É como se fosse assim, você está acostumado a ver, sei lá, um personagem falando um ser humano num filme, de repente você vê aquele mesmo filme, aquela mesma história com outro ator fazendo. É uma outra figura que está ali. E vocês vão notar isso. Vocês estão na cabeça com aquele traçado antigo. Agora vocês vão ver, parece que é outro personagem. Vai ter a mesma voz, é o mesmo jeito de falar, tal. Na história eles fazem o mesmo personagem, mas parece que é um outro ator que está lá na tela. Eu achei legal, assim, mas a princípio, se deem um tempo, né? Assista o filme um pouquinho, depois vocês acabam embarcando na história. Eu acho que vai ser assim, eu vou fazer isso. Eu não vou ficar querendo criticar ou avaliar com 2 minutos de filme, 3 minutos de filme. É legal assistir um pouco, daqui a pouco quando você vê, quando você perceber, você já embarcou na história, no filme, e aí é só curtir. Espero, né? Acho que vai ser legal, sim. O pessoal vai gostar. Mesmo porque vocês vão ouvir mais uma vez, e assim, mais fresco, né, mano? Cólera do Dragão! Só por isso já vai valer alguma coisa, né? Vai valer a pipoca já. Cólera do Dragão, que ele já nem precisa, né? Assim, no filme, pelo que eu vi comentários, o pessoal tá gostando muito até do traçado novo. É Cavaleiros, não tem muito o que falar, né? Mas eu acho que tá nessa expectativa, como você. A dublagem em si de Cavaleiros, você como pra quem não sabe, ele é o segundo dublador, se não me engano, do Shiryu, não é isso? Tem um outro dublador da década de 90, no início, quando veio. Como que foi a escolha para o Shiryu? Assim, você fez teste? Como assim, na verdade não é que eu sou o segundo Shiryu. Era para ser outro, né? O Sérgio já tinha dublado uns 10 episódios, nem lembro quando. Isso há 15 anos, sei lá quando. A primeira vez que foi dublado o Cavaleiros na Gota Mágica, passava na Manchete, esse foi o primeiro lugar que passou, né? Enfim, era para ser o Sérgio, mas quis o destino que precisasse trocar. Infelizmente, por um motivo ruim, que foi um problema de saúde que ele teve, tiveram que trocar a voz do Shiryu. E assim, não teve teste, não teve nada. Eu já trabalhava junto com o Baroli na Gota Mágica, ajudando ele a dirigir a série. Foi a primeira vez que eu dirigi dublagem na minha vida, foi em CDZ. E aí, como eu já estava por ali, não dava para esperar o Sérgio ficar bom, e aí falei assim, não, vai ter que trocar a voz do Shiryu, vai tu mesmo, né? Vai você mesmo. Eu já estava lá mesmo, e aí passei a fazer então a voz. Eu já tinha feito umas pontinhas, tinha feito o locutor da Guerra Galáctica, tinha feito umas pontinhas. Eu ia ficar só fazendo pontinha e ajudando na direção, eu não tinha sido escolhido. Quem escolheu as vozes foi o Gilberto Baroli, não teve teste. Agora, para esses mais recentes, aí quando aparece um personagem novo, até eles fazem algum teste e tal. Mas aquele lá atrás, né, foi o Baroli que escolheu. E aí ele me colocou para continuar o Shiryu, foi por isso que eu passei a fazer. Estava escrito nas estrelas, não tinha jeito. Com certeza. Eu dei sorte, né? Peguei logo o melhor de todos, né? O mais bonitão, o mais forte, o mais legal, o mais inteligente e o mais humilde também. Só aquele de cabelo? E a semelhança física também inconfundível, né? Só olhar pra mim e ver que... É que na verdade o Shiryu, quando ele vai gravar, ele põe uma peruca, porque ele é assim, que nem eu, entendeu? É que vocês não veem os bastidores, vocês veem só o filme pronto. Eu queria fazer uma pergunta. O que você acha da dublagem feita por fãs?
o pessoal gostar tanto de ver o trabalho dublado, querer fazer igual, imitar, igual você começou imitando lá na bandeira. E uma coisa que está crescendo muito na internet é a dublagem feita por fã. É o próprio fã faz a dublagem, faz a edição de áudio, a mixagem. O que você acha disso? Eu acho legal. E vou explicar. Para mim isso é uma diversão, uma brincadeira, não tem fins lucrativos, ninguém está roubando nada de ninguém, porque como eu estava explicando lá dentro, legal em termos de lei não é, porque eu não posso me apoderar de um personagem e botar uma voz dele e vender, botar na internet, isso não pode, mas eu entendi que isso é uma diversão, né? É até uma homenagem a esses personagens que estão sendo dublados, é feito por pessoas que estão brincando, entre aspas, estão se divertindo, eu não vejo problema algum. A partir do momento que pegarem isso, começarem a vender, sabe, a fazer, aí passou, aí vamos entrar para o outro, vamos fazer uma abordagem legal da coisa. Os donos do personagem não vão gostar que alguém esteja ganhando dinheiro com o personagem dele. Nós mesmos, dubladores, a gente fez também umas brincadeiras, alguém aqui deve ter visto. Eu brinquei lá numa cena com ela, até trouxe a cena aí, depois a gente pode mostrar, quem não viu. A gente pegou uma cena do Cavaleiros e mudou o texto, falou um monte de bobagem, brincadeira. Eu ia fazer a pergunta sobre isso. Era um momento de diversão, só pra, sabe, brincar, só uma brincadeira, mais nada. Então assim, não tem fins lucrativos, ninguém está querendo ofender ninguém e nem se apoderar dos personagens que não são nossos. Eu não sou o dono do Shiryu. Se amanhã a Toei quiser trocar a voz e colocar outra voz, eu vou só lamentar, ficar muito triste, né? Mas não posso fazer nada, eu não sou dono do personagem. Eu sou dono da minha voz, do que eu já gravei, aí eu sou dono. Mas do que, se eles quiserem trocar a voz, eles podem trocar, não tem nenhum problema. Então, a gente até fez essa brincadeira uma vez, você vai passar aí, é isso? Vocês viram isso aí, o duelo de Araki ou não? Eu acho que fez muito sucesso, viu? Tem gente que não gosta, imagina o Shiryu cantando Anitta, não tinha nada a ver. Mas é só uma brincadeira, uma palhaçada assim, que a gente fez para brincar num evento e acabou indo para a internet e a maioria achou legal e achou engraçado. Dá pra gente ver? Hã? Referente a isso, tem um grupo no YouTube chamado Os Invasores do Espaço, não sei se alguém aqui conhece, que eles estão fazendo uma homenagem ao Cavaleiros do Zodíaco chamado Vai Ceia. Alguém aqui conhece Os Invasores do Espaço? Ninguém conhece Os Invasores do Espaço? Uma ali, tem um povo aqui que conhece. E eu pedi pro rapaz aqui que está mexendo no áudio selecionar uma parte desse grupo chamado Invasores do Espaço, que eles dublam o Cavaleiros desde o princípio. Eu pedi para ele separar uma luta do Shiryu contra o Dragão Negro, para você dar uma olhada no rapaz que está dublando o Shiryu, que é o seu personagem. Então, foi isso tudo. Você fez, eu achava que aquele tipo de personagem. O que vai rolar? Agora é isso? Então você vai querer fazer uma coisa legal. Sabe o Mario e o Blade, que eu sou o Blade, a minha mãe é o Mario? Sei. Fui eu que fiz. Você costura tudo? Que da hora, meu. Era pra gente estar ouvindo alguma coisa, é isso? Era. Problemas técnicos. Permítame, Trocadilho, mas se a uma picadura. O grito do Ceia tá parecido. Eu não posso deixar da verdadeira força da minha corrente. Que maravilha, amigo. Vamos colocar nossos correntes para brigar. Corrente de Andrômeda! Madre de Dio, mi distraí el caballero de la mujer morir a mi lado.
isso aí não tem nada a ver, hein? Sua voz aí não tem nada a ver. Temos 9 partes da armadura de ouro. Shiryu paraguaio? Era toda de ouro. Falso. E que garantia tem disso? A garantia sou eu. Shun, vá salvar o Seiya, rápido. Ricky! Esta es una bella legenda. Para que salvar alguém que está morto? Porque o que já está morto não pode morrer. Então a morte daquele... Essa voz aí do Shiryu, ó, não tem nada a ver, hein? Para acordar morto. Não parece, não. Mas espera, eu não entendo o que você fala. Ah, caramba, entenda isso! Ah, eu acho legal, a brincadeira é sempre saudável. Enquanto estão divertindo, as pessoas estão gostando, eu acho que é o que conta. Acho legal. Ah, pode passar. Então, a gente fez isso daí para brincar também, a gente ia num evento. Fez mais, cara. Dá um cacete nesse bunda mole. Esse velho tá cada vez mais cagado. Shun, vem, vai indo na frente e prepara nosso banho. Eu tô meio paz isso aqui, mas eu tô legal. Vou cobrir você de porrada, galera. Isso é o que vamos ver. Vem, espera um pouco, eu vou dar um pau nesse pequeno pônei e a gente vai embora, Shun. Esqueceu quem é o protagonista desta série? O Kurumada errou no nome. O título deveria ser Set Shiryu. Como você pode ser o protagonista se até o seu pai te chama de viadinho? Agora você vai sentir o soco do dragão. Vai sonhando, Rapunzel. Prepara que agora é hora do meu golpe poderoso. Que golpe é esse? Esse pangaré amado nem deu pro cheiro. Pronto, vamos pra cachoeira. Chuchu, você não bateu muito forte. Eu tô a plaga. Caramba, o pentelho tá mais resistente do que o Anderson Silva. Vem cá, você toma bomba? Não, mas eu assisti o Rock Lutador umas 15 vezes. Abracadabra, sim, salamim, salamaleque, pede moleque. Tá dançando funk? Aí, Shiryu, eu sei que você é careca e agora eu vou arrancar essa sua peruca na unha. Pegou na paixão, explosão de sentimento, pegou você pegar. Opa, tá com história. Esse lança-chamas peruquento é forte demais. Ainda bem que ele não tá no ômega. Essa série sempre vai chamar Sanseia. Gente, adorei essa malha coladinha no corpo dele. Na Frank, vê se presta atenção e aprende a lutar que nem homem de verdade. Segura, dragão! Pô, você não sabe brincar! A gente para por aqui, Sê. Senão eu vou ter que mostrar pra todo mundo o que tem atrás desse escudo. Minha armadura. Adoro! Não, foi só uma palhaçada, brincadeira. A gente ia fazer um evento juntos em Brasília, né? E aí, antes de ir pro evento, eu falei com ela, falei, pô, vamos fazer uma brincadeira só pra descontrair um pouco. Ah, vamos, eu passei lá no Brasil, a gente gravou isso aí. E acabou nem mostrando no evento aquele dia, porque ele não tinha condições técnicas. Eu fiz o texto, mas na hora lá sempre aparece uma coisinha ou outra. Então o Hermes deu mais um pitaco aqui. Praticamente foi eu e ele que fizemos, mas o Shun foi o Fábio Campos que fez, estava lá operando, ajudando. E a menina também foi alguém que estava lá.
foi só pra brincar. Enfim. Olha, mas ficou muito bom, acho que falou como foi os cavaleiros. Quem gostou aí, galera, do vídeo? Era só pra diversão. Enfim. Trouxe mais alguma coisa para mostrar pro pessoal? Cara, tem um monte de arquivos aí, que aliás estão num site que fizeram para mim, www.elsodré.com.br, que tem lá vários trechos de trabalhos de personagens que eu fiz ao longo da carreira. É um site muito bem feito pela Aline Pina, que é uma amiga do Rio de Janeiro, que cuida do site. Ela fez uma página no Facebook também. Enfim, vocês podem entrar lá que vão achar bastante coisa. O pessoal não se liga muito em tokusatsu aqui não, né? Tem uma meia dúzia aqui, né? E quando eu comecei a dublar, era a época dos tokusatsu, das séries japonesas que tinha na televisão naquela época, era o que estava rolando. Então eu aprendi a dublar nessas séries. A primeira vez que eu abri minha boca no microfone dentro do estúdio para gravar alguma coisa foi numa série chamada Flashman. Fiz umas pontinhas lá. E aí era assim que começava naquela época, né? Você ia pro estúdio, assistia, até ganhar coragem e pedir uma chance, ia lá e dublava alguma coisinha pequena lá, alguma coisa. Enfim, fazia uma pontinha. Se o diretor fosse com a sua cara e achasse que você levava jeito, ele te dava um personagem um pouquinho maior e depois um pouquinho maior até você começar a dublar mesmo. É assim que funcionava. Hoje existem cursos, né, que ajudam, adiantam bastante o processo. Então naquela época, o primeiro personagem grande que eu fiz foi o Charivan, que só os mais velhos aqui conhecem, né, o Charivan. E logo depois veio Black Kamen Rider, e também só os mais velhinhos aqui que vão conhecer. Quem tem mais de 20 anos aqui? Eu? Aqui, ó, tô bem. Tem, sempre O tem. pessoal me conhece. O rapaz que tá no stand lá atrás, né, Luiz Saga. ele adora tokusatsu. Eu posso falar? Os mais novos que não viram de repente, bota o Kamen Rider aí. Já tá aí? Cadê o som? Isso aí na época, né, como eu falei, uns 15, 20 anos, quando eu ia dublar, por exemplo, o Kamen Rider, que ele tava, né, com a máscara, dublava assim. Tinha que pôr a mão na boca. Quando ele tirava a máscara, ele falava normalmente. Hoje em dia isso não precisa mais, porque tem recursos técnicos. Então fala normalmente, na hora que eles vão mixar, aí eles dão esse efeito do falar mais ou menos na máscara, né, para dar o efeito da máscara. Naquela época não, tinha que ser na raça ali fazer isso. O Kamen Rider depois virou Kamen Rider Black RX. Enfim, e outros tantos, Jiraiya, Giban, vocês já ouviram falar isso? A gente sempre, Machine Man, fazia uma arara no Machine Man, a voz da arara. Enfim, tinha Giban, Jiraiya, né? Falei um monte, esqueci. Um monte. E aí apareceram os animes. Primeiro foi CDZ, logo depois veio Samurai Warriors, fazia o César da Luz. Aí veio o Dragon Ball. O primeiro Dragon Ball, ele tava falando aqui, né? Fiz o Pual, né? Oi, gente, poxa vida, era uma vozinha assim bem chata. Era o Pual, que depois mudou. No Dragon Ball GTX-Y.8 eu passei a fazer o Pilaf, né, que havia sido feito pelo Borges de Barros brilhantemente, poxa vida, e ele tinha um vozeirão, ficava engraçado, porque o Pilaf é pequenininho, né, um pouco mais parecido comigo assim, mas era pequenininho e tal. Aí eu fiz, nunca que eu ia chegar na voz do Borges de Barros, então mudou um pouco, né. Eu quero aquelas esferas! Ele estava sempre correndo atrás das esferas. Aí teve Shurato eu fiz um vilão, adorava fazer vilão, né? A Kalanata de Fudomil. Lembra disso? Shurato? Saúde. Acho que foi o primeiro vilão que eu fiz. É legal fazer vilão. O pessoal gosta dos vilões, né? Aí teve o que mais? Vamos lembrando aí, Ju. Eu acho que o mocinho do Cenoceia todo mundo gosta.
Pokémon eu fiz só pontinha. O que você falou? Eu acho assim, no CNC todo mundo gosta. É, né? Teve Shin-Chan também, o pai do Shin-Chan. Muito engraçado, Shin-Chan. Naruto, que aliás já sei que vão perguntar. Sim, a gente está dublando. Já dublei o Kakashi aí uns 5, 6 episódios. Eles cresceram, estão adolescentes agora, né? 1000 anos de dor! É, legal. Fiz o Kakashi de novo. Jutsu Bola de Fogo! E nessa nova fase, o que você achou? Eles adultos, o Kakashi? Bem parecido, não mudou muita coisa. Não, acho que não. Acho que vai ser uma continuação bem. Bom, foi feito logo na sequência, né? Aqui que demorou para chegar, mas acho que lá foi feito tudo de uma vez, sei lá. Enfim, não mudou muita coisa não. Estamos dublando agora também, lembrei do Bleach também. Vocês manjam do Bleach? Abarai Rage, isso. Estou fazendo lá também. Enfim, lembra? Não vou lembrar demais. One Piece. Que fiz o Bug, isso mesmo, que era um vilão também, né? Fora isso, os cartoons também, que a gente pode esquecer. Nossa, né? eu adoro fazer. Mais recente, bom, vamos começar lá de trás, né? Primeiro grande personagem legal que eu fiz em cartoon foi o Zé Colmeia, que era um daqueles que eu assistia quando era criança e fazia voz, né? Eu sou o urso mais esperto que o urso comum, amiguinho. O Zé Colmeia, que eu assistia quando era moleque, cara. E aí, enfim, vieram outros, o Pateta também, né? Uma voz redonda, ganhei pela risada, né? Que é uma tosse. Enfim, hoje já não faço mais o Pateta, eles dublam muito no Rio de Janeiro, tem outro dublador que faz. Mudaram até um pouco a característica, já não é aquela mesma voz que era antigamente, né? Eu imitava aquelas vozes antigas, dos criadores da voz. Os Jetsons, né? Lembraram hoje também do Sr. Space. Jetson, você está despedido! Eu despedi o Jetson toda hora. Fiz umas pontas até nos Flintstones. Fiz um monte de cartoon. E atualmente, que é um que eu adoro fazer, mas amo muito, eu acho muito gostoso de fazer. Não sei se vocês ouviram falar, os Pinguins de Madagascar. Já ouviram falar, né? Então, bem legal. Eu dirigi a primeira temporada dessa série, né? Dirigi, escolhi algumas vozes, fiz testes para algumas vozes, que tinha que ser igual a do longa-metragem. Só que o longa-metragem é feito no Rio de Janeiro e a série dos Pinguins é feita em São Paulo, então tinha que trocar os dubladores, mas alguns eles quiseram manter as vozes parecidas, tal. Enfim, aí fizemos testes e eu acabei ganhando um dos testes, um dos personagens, que de novo eu dei uma sorte danada porque ele é muito legal de fazer e o pessoal gosta, né? Que é um Mork. Vocês sabem quem é um Mork, né? Eu gosto de computador. O que é um computador? Ele adora beijar os pés do Rei Julian, né? Enfim, um monte de trabalho aí que eu não vou lembrar, né? Até trouxe aí uma lista, um monte de coisa, mas acho que nem dá tempo de passar muito. Pra quem também é da década aí, vai ter mais de 20 pra cima, os animais do bosque dos Vicentes, que é assim, a raposa, que era líder. Muita gente viu assim. Eu acho que muita gente cresceu vendo a cultura. Era legal porque tinha umas mensagens bem legais, assim. Era um desenho tosco, assim, né? Fraquinho, né? Mas as mensagens eram muito legais. Também a Pedra dos Sonhos. A Pedra dos Sonhos. Que é muito legal para quem viu, passou cultura, se eu não me engano, depois Globo. TV Cultura, isso mesmo. Bastante coisa aí, gente, pesquisem sobre SWAT Cats, né? Alguém lembrou do SWAT Cats? Radical! Eram os dois gatos. Aliás, o outro gato era um Máscara da Morte, era o Paulo Celestino que fazia. Era eu e ele, os dois gatos do SWAT Cats. E em filmes, né? Longa-metragem também. A gente não escolhe personagem, é o diretor que escolhe a gente para fazer determinado personagem. Mas, assim, eu tenho dado sorte mesmo, fiz algumas coisas legais. O Jim Carrey fazendo charada no Batman. Eu sempre falo dos mesmos, né? Porque são os que realmente marcaram para mim. O Sean Penn fazendo Uma Lição de Amor. Sensacional. Ele tem síndrome de Down. Passou outro dia, acho. Passou no SBT, passou no Dia dos Pais. Foi, nossa, chorei muito naquele filme, antes, durante e depois. Chorei, toda vez que eu vejo aquele filme eu choro, ó. Até arrepia aqui. Faço muita comédia, né? O Pest também, o John Leguizamo, fiz várias vezes esse ator, que é aquele porto-riquenho lá. Enfim,
Sempre me dão personagens legais de comédia. O Borat também, vocês assistiram Borat? Olá, meu nome é Borat, eu gosto de sexo. Bom. Que o personagem tem que fazer sotaque, ou então que é aquela bichinha afetada que você tem, ou então é o gago, ou então é o fanho, ou que tem sotaque. Então assim, o ator sempre gosta de desafios, né? Gosta de trabalhos mais difíceis, tal, enfim. E um monte aí que eu nem lembro mais. Como foi dublar o Pedro Escamoso? Nossa senhora, só você e a sua avó que vai saber quem é, né? Ela também sabe. Assistiu, né? Olha, teve uma época que a gente estava dublando muita novela sul-americana, né? Mas não essas que passavam no SBT, essas eram dublações no Rio de Janeiro. A gente exportava novela. Portugal comprava as novelas aqui na Sul-América, Venezuela, Argentina, México também, na América Colômbia, várias. Comprava, mandava dublar no Brasil, acho que porque era mais barato, sei lá o que, eles já estavam acostumados, né, com o português brasileiro, por causa das novelas da Globo que vão para Portugal. Então eles dublavam aqui e exibiam lá em Portugal. Tinha lá um SBT lá em Portugal que exibia todas essas novelas. Então era uma febre. E aí, alguns canais em São Paulo também, né, veiculam essas novelas, o SBT e a Manchete quis, né? Primeiro com Betty a Feia, que foi um sucesso, né? Aí eles fizeram o quê? Eles, a novela seguinte era Pedro o Escamoso, que tinha que ser engraçado. Eles pegaram as mesmas vozes do Betty a Feia, que era o Marconato e a Fátima, o casal principal, e colocaram para ser o casal principal no Pedro Escamoso. E a novela não tem nada a ver com Betty a Feia, estava sendo um horror, o Ibope estava uma porcaria. Aí eles resolveram mudar, vamos trocar as vozes e vamos fazer o Pedro mais engraçado e tal. Enfim, abriram um teste na cidade inteira, demoraram um mês para escolher e me escolheram para fazer o Pedro Escamoso. Eu me divertia, porque a gente falava um monte de abobrinha lá, falava o que queria lá, o importante era que ele fosse engraçado. Mas enfim, é legal falar disso pelo seguinte: o dublador, como eu falei, não escolhe personagem e não escolhe produto para dublar também. Já dublei novela, como acabei de falar, cartoons que ela lembrou, anime, filme, seriado, tem vários seriados aí que estão veiculando, Bones, NCIS, vários, eu fiz Lost, eu fiz também, as primeiras temporadas, enfim, e até filme de sacanagem eu já dublei, né? Então um dia se vocês ouviram o Shiryu falando alguma abobrinha aí, vocês finge que não escutou, né? Eu ia perguntar, eu ia ter essa curiosidade, que tem um dublador que não. Pensei que você ia dizer que já tinha ouvido o Shiryu. Falando bobagem. Não, porque assim, tem dubladores que eles não gostam, não querem, né, dublar. Tem. Né? Principalmente as mulheres, né? Elas ficam meio envergonhadas. Eu, a primeira vez que eu fui dublar um filme de sacanagem, eu estava do lado da dubladora. E eu novato, né? Não sabia nada ainda, estava começando, morrendo de vergonha. E naquela época eu dublava junto. Puta merda, que azar, né? E ela aqui do meu lado e eu aqui morrendo de vergonha, queria entrar embaixo da estante de vergonha, tentava nem olhar para ela ali. Foi um horror, foi uma experiência horrorosa na minha vida. Tive que fazer, né? A gente dubla comercial, às vezes um comercial de TV é dublado, às vezes o comercial foi feito lá fora e eles trazem para o Brasil e aí chama dublador para fazer. Às vezes dá para perceber. Enfim, a gente não escolhe trabalho. Mas você tem alguma coisa que você não faria? É que você já fez. Eu já fiz o pior do que eu faço qualquer negócio. É a minha voz que está lá, é um trabalho. É a mesma coisa que um pintor falar assim: ah, não, você quer pintar essa parede, mas amarelo eu não pinto, que amarelo eu não gosto, não vou pintar de amarelo. Pô, é o trabalho dele, se ele gosta ou não gosta é outra coisa. O médico não vai escolher paciente: ah, não, você é corintiano, eu não trato de corintiano, deixa morrer tudo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que dar a chance para os corintianos também, deixa eles viverem também. Brincadeira, lógico. Enfim, a gente não escolhe trabalho, né? Tá passando uma listinha ali, ó, alguns filmes que você ligou. Cadê? Tá vendo mesmo. O que eles estão passando? Não, isso aí é o Pestinha, é o cara. Enfim, vê aí se você achar alguma coisa interessante, pode passar. Alguma pergunta? Eles não têm pergunta? O público tem alguma pergunta para o Elcio? Deixa eu perguntar, qual a última dublagem de filme que você
fez que saiu no cinema? Olha, vai estrear um filme, se não for esse mês agora, o mês que vem. Pior que eu não vou saber o nome do filme. É um filme... É muito bom, que se chama A Lenda do Santuário. Não, além desse, um filme que mostra... Ah, meu Deus, é a história de um pai e uma filha. Um filme longo, fez um papel legal. É um filme espanhol. Entrem lá no Facebook que vocês vão descobrir que na minha página a Aline vai postar quando o filme quando o filme estrear. Perguntas? O rapaz de azul tá com o microfone. O Rapaz de Azul foi um dos primeiros filmes que eu dublei. Chamava O Rapaz de Azul. Dublei se não me engano, o Nicolas Cage. Olha lá, Nicolas Cage, aqui, nosso amigo. Não, mas ele era bem novinho, novinho. Você viu a semelhança? Igualzinho, nossa. O branco dos olhos. Chamava O Rapaz de Azul. Ou não era o Nicolas Cage? Não lembro. Tá. Primeiramente, boa tarde, o meu nome é Thiago. Boa tarde. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, uma pergunta quádrupla relacionada a personagens, e eu vou falar devagar. Então, o que você achou de dublar primeiro o Tre do Kick-Ass? Que é? Tre Kick-Ass. É um bandido que trabalhou lá pro Frank D'Amico. Nossa, eu não vou lembrar. Se você vier com personagens assim, sei lá, antigos ou alguma ponta, alguma participação especial, dificilmente eu vou lembrar. Certo. Porque são 25 anos dublando. Não dá, é incontável o número de personagens que eu já fiz. Então, se não for alguma coisa assim muito característica, estrelou o filme e tal, putz, eu nem vou lembrar. Às vezes eu tô assistindo um filme na minha casa e eu falo assim, gozado, acho que eu já vi esse filme. Será que eu já vi? Não. Aí entra lá um cara falando com a minha voz. Eu falo, caramba, lembro. Nossa, sou eu mesmo? Sou eu, Porque é muita coisa. Às vezes uma pontinha passa batido. Não dá pra lembrar. Bigode do Pestinha 2, você lembra? Então, acho que era esse aí? Então, não, era o outro. Esse é o Pestinha 1. É o outro, você lembra? Acho que era um de olho puxado, Isso. Eu já dublei aquele cara umas duas vezes, algumas vezes, eu lembro dele. Ah, certo. Esse é a Pedra dos Sonhos, pra quem não conhece, ou vai lembrar agora. Como que era a voz? Você lembra, Elcio? Eu era uma coisa meio anasalada, assim, uma coisa meio chata aí. Solta aí que a gente vai lembrar, nem lembro. Faz muitos anos também isso aí, hein? O Ézio Ramos, que fazia o sargento, faleceu. E o outro é o Tatá. O outro é o Tatá Guarnieri, que fazia comigo. Frizz, Estamos fritos. É isso aí. Ninguém vai nos encontrar aqui. Vai sim, se você escrever uma mensagem na areia com as pedras. E então? Mas o que escrevemos, sargento? Socorro, socorro. Ézio. Quem? Socorro. Quem, sargento? Socorro, é claro. Essa voz aí eu já usei em vários personagens, tudo igual, vai enganando. Eu estava comentando isso também. Dificilmente você vai achar um ator que tenha, sei lá, 20 vozes diferentes. É muito difícil. A gente vai embarcando no original e quando vê, está fazendo aquela mesma voz que já usou para outro personagem. Então isso é meio que comum, né? Não tenho tanto talento assim, sei lá, quantas eu consigo fazer, também nunca contei. Certo. Mas interrompi sua pergunta. Ah, sim. O Sr. D do Percy Jackson, Mar de Monstros. Lembra desse? Não lembro. Mas você quer saber o quê? Como eu me senti fazendo cada um desses? Eu já te resumo, eu me senti muito bem, porque eu adoro o meu trabalho e todo personagem que eu faço eu tento fazer da melhor maneira possível. Mesmo não me identificando com eles, porque é chato quando você entra no estúdio para fazer um personagem e você fala assim, caramba, imagina, não tem nada a ver comigo, não sei por que eu fui escalado para fazer isso. Mas vou lá e faço. É o exemplo que eu dei, o pintor. Nossa, que cor feia que essa pessoa escolheu, mas vou pintar, né? Fazer o quê? Então é a mesma coisa. A gente vai lá e fala assim, nossa, não tem nada a ver comigo, mas vou fazer, vou tentar fazer. Então a gente escolheu esse trabalho, né? Tem que curtir, não tem outro jeito. Certo. E por fim, as pontas do Homem-Aranha, o desenho antigo, você lembra? Lembro. Isso foi feito na Alistair Smite, o Michael, Você é o Charles Henrique Pede, hein? Você lembra de tudo, caramba. Parabéns, mas eu nem lembro. Ainda mais se eram pontas, né?
Mas curtia muito fazer o Homem-Aranha, era um desenho bem feito, né? O nome do ar mudou o herói. Isso. Não. Valeu. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor. Ali, ó, no de amarelo. Mais um menino de azul. E aí, tudo bem? Quer saber, duas perguntas, na verdade, que tem a ver com esse desenho. O que vai acontecer com a voz do Walter Santos, que vai vir como já paga, que ele morreu? Você acha que eles vão escolher outra voz ou com a voz dele de voz da família? Eu não sei se tem alguma coisa para dublar dele ainda. Eu não sei nem se ele entra nesse longa. Entra? Então já foi feito. Então já foi feito, eles já trocaram a voz, obviamente, não tem como. Depois da Premiere do Homem, que foi pela vez, o que você achou dos novos jogadores do trabalho que cada um terceiro? Muito legal, eu participei lá daquela Premiere do Ômega, estive lá dando meu apoio, apesar de, como eu falei, eu acho que tinha que ter o Shiryu na série, mas não tinha. Eu tava lá. Ele vai entrar mais pra frente, eu tô sabendo. Então, mas assim, muito bom, o trabalho foi muito bem feito, o desenho foi muito, o desenho mesmo, traçado, muito caprichado, achei bem legal. Eu não assisti, né? O que eu assisti foi aquele dia, aqueles 2 episódios que eles passaram lá. E os dubladores novos que estão chegando aí, muito dedicados, a direção do Hermes também foi muito bem feita, enfim, gostei do trabalho, mas não gostei da história, porque ele tinha um Shiryu. Né? Cara, sabe que eu não vi, porque naquele dia não apareceu, eu acho, ele gritando lá, não apareceu? Eu acho que não, então não deu pra comparar. Sei lá, talvez eu prefira até não ver. Sei lá. Alguém tem alguma pergunta sobre Tokusatsu? Prazer, olá, tudo bem? Na verdade, minha são 2 perguntas. Como você se sentiu com a morte do Wells, dublador do Camis? Morte de quem? Dublador do Camis, eu esqueci o nome. O Walter Santos? Cara, eu já estou acostumado, né? Infelizmente, um dia a gente vai embora. Então, assim, eu já perdi vários colegas desde que eu estou na dublagem. Como eu falei, estou há 25 anos. Então, vários colegas nos deixaram. Eu tenho um procedimento pessoal meu diante da morte. Eu respeito muito e tal, mas assim, pra mim é uma coisa natural. É uma pena você ficar sem aquele amigo, sem aquele colega que você perde e tal. Mas eu entendo isso como uma evolução. Um dia a gente vai se encontrar. Então assim, eu lido muito naturalmente com isso. Eu substituí alguns colegas que faleceram, né? Acabei de dar exemplos aqui. Então, assim, é lamentável, mas é a ordem natural das coisas, não há o que se lamentar. E na verdade, a segunda não é uma coisa, é uma brincadeirinha que eu assim. Como seria o Kakashi e o Shiryu no supermercado? Como seria o diálogo depois? Então, eu até tinha comentado isso antes de subir aqui. Kakashi, Shiryu, o Abarai, a maioria dos longas que eu faço, longa-metragem, onde não existe uma voz caricata, né? Aquilo que eu estava brincando, o cara é afetado, o gado, o fã, tem sotaque, onde é a minha voz normal, eu não mudo a voz. Se você for ver, você sabe que é o Shiryu de repente, porque você conhece o jeito heróico dele falar, tal. Você sabe que é o Kakashi, porque o Kakashi é mais introspectivo, tal, né? Fica lá vendo o rencaizinho dele lá, mais tranquilo, mais frio, mais irônico. Mas a voz, o timbre, eu não mudo absolutamente nada, é a mesma coisa. Então, se você for pegar uma conversa entre o Shiryu e o Kakashi, você vai ficar louco, porque você vai ouvir a mesma voz dos 2 personagens, entendeu? Mais um. Oi, obrigado. Eu queria saber, no Borat, você usou, como você disse, tem um sotaque, não é? Você se baseou em algum sotaque em particular ou você falou, vou pegar do Paquistão? Não, ele é do Cazaquistão, né? E o que eu sei é que eu tinha que mexer um pouco nos R's, né? Eles falam.
tem um ritmo de fala diferente, uma música diferente, né? Vai assim, às vezes meio de soquinho. Precisa tomar muito cuidado quando a gente faz um sotaque. Por isso que é legal ter um diretor do lado que fique atento a isso também, para você não sair fora, né? Às vezes você quer fazer um sotaque árabe e vai para o alemão. Às vezes você quer fazer um sotaque, a não ser que seja uma coisa muito característica, sei lá, oriental, né? Que é tudo batidinho, ou italiano, agora assim, árabe, russo, indiano, é muito parecido, então você tem que ir e sempre ouvir, né? Ouvir bem o original, porque o ator que está lá, ele pesquisou e ele fez de um jeito. O trabalho do dublador é justamente esse, é conseguir captar o que o ator que está na tela fez e tentar reproduzir a mesma coisa que ele fez, só que em português. Então não sou eu que vou inventar ou falar do meu jeito. Eu tenho que ter talento suficiente para entender como ele fez e tentar imitar ele, só que em português. É até mais difícil, né? Eu, se estivesse lá, faria do meu jeito, mas não era eu que estava lá. Era um outro ator, é mais difícil. Mais duas perguntas aqui para fechar com o Elson. Alguém mais tem uma pergunta? Boa tarde. Eu queria perguntar primeiro, tirando o Shiryu, qual o personagem que você tem mais carinho, assim, que você guarda com muito carinho? E qual foi o trabalho mais difícil que você já teve que fazer, teve muita dificuldade? Legal. Realmente o Shiryu é o personagem muito especial. Por causa dele eu estou aqui, por causa dele eu estou fazendo novos amigos aqui hoje. Então ele já me apresentou muitos amigos, centenas de amigos. Este aqui é o meu evento de número 106. Então você imagina, eu já fiz 106 eventos por todo o Brasil. Fui para lugares que eu nunca imaginei que eu fosse um dia na minha vida, graças ao Shiryu. Então o Shiryu tem um carinho, eu tenho um carinho muito especial por ele. Não foi o mais difícil, o mais fácil, o mais gostoso, o mais nada. Ele é especial. O personagem mais difícil que eu fiz, é difícil você eleger um. Tiveram alguns personagens que foram difíceis fazer. Para mim, os mais difíceis são aqueles que eu exemplifiquei agora há pouco, são aqueles em que eu bato o olho e falo, nossa, não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de fazer galã, sabe? Eu não tenho voz de galã, voz bonita, né? E não tenho aquela coisa, eu acho que fica muito canastra. Fazer, oh, meu amor, eu te amo, essas coisas, esses galãs de novela, eu não gosto. Então eu não gosto de fazer, não sei fazer, não gosto de fazer, acho que não tem nada a ver comigo. Eu gosto de fazer o esforçado, o bandido, o safado, o engraçado, o doido, não o galã. Então, os personagens mais difíceis que eu fiz foram esses que eu bati o olho e falei, cara, não tem nada a ver comigo. Ou o cara é muito mais velho, né? Porque apesar da minha idade, eu tenho uma voz que dá para fazer personagens muito mais jovens do que eu sou na realidade. Se me colocam para fazer um cara muito mais velho, a minha voz não combina, eu acho que não combina. Então eu tenho que pensar a voz ficar feia. Ou o contrário também, se colocar para eu fazer um personagem muito novo, eu vou ter que deixar a voz muito leve, não sei o quê, fica falso, eu não gosto, entendeu? Não fica natural, aí eu não gosto. Então para mim é difícil ter que fazer personagens desses. Mas não dá para eleger ou mais difícil, ou mais legal, ou mais... não dá, são vários, muita coisa. Vamos lá, última pergunta. Oi, boa tarde. Eu sou o Matheus Fábio, eu sou um grande você. Obrigado. Eu estou vendo muito que ultimamente tem lançado muitos games, assim, com dublagem em português. Você já dublou algum game? Eu gostaria de dublar algum? Eu já dublei alguns games, não me pergunte quais, porque a coisa funciona assim, você vai para o estúdio e grava os arquivos. Não sei nem que jogo vai, não vejo a cena, não vejo nada. Só vejo o texto e dou a interpretação que eu ouço no original, mais ou menos. Depois eles pegam isso e vão montar o jogo. Eu não lembro o nome dos jogos. Já dublei alguns, não muitos. Esse é um trabalho que não é feito só por dubladores. Eles às vezes chamam atores teatro, chama os amigos para fazer, sei lá, uma coisa que não está ainda muito regulamentada.
né? Quando eles precisam mesmo de ator, aí eles lembram e chamam os dubladores. Mentira! Não é verdade. Perdão, mas nem sempre isso acontece. Está aumentando agora, né? Estão aparecendo mais jogos. Eu tenho ouvido falar pelos colegas que estão fazendo mais games. Eu fiz um game, acho que a semana passada, retrasada, não sei o nome do game, não guardei o nome. Vou voltar a fazer, porque tem mais coisa para fazer desse mesmo game, esqueci o nome. Nem sei se eu podia falar também, então é melhor nem lembrar, né? Adoraria fazer esse desenho. Isso sim, que eu acho que eles deviam fazer, o game dublado, ia ser bem legal. Mas, enfim, é um outro campo para o dublador, que está se desenvolvendo agora. Então, Elcio, eu queria agradecer por você vir aqui na Anime Sampa, segunda edição. Ficamos muito felizes com o dublador do seu porte, vir aqui a atender aos fãs, nos atender, tirar muitas curiosidades do nome da dublagem, do personagem. Legal. Né? E muito obrigada mesmo do fundo do coração. Encerramos hoje, né, aqui com o nosso querido Elcio. Queria falar alguma coisa para o público, Elcio? Eu só queria agradecer mais uma vez o imenso carinho com que eu sou recebido em todos os eventos que eu vou. Procuro atender a todos. Vou ficar aqui mais um tempinho depois para, se alguém ficou com vergonha de me perguntar alguma coisa, me pergunta ali do ladinho. Dá autógrafo, tira foto, enfim, dá um abraço. Procuro atender todo mundo. Peço até desculpas para aqueles que eu não consigo responder, por exemplo, no Facebook. Vocês podem me adicionar lá. Olha, fugiu a palavra. Eu tenho um segundo perfil, que o primeiro já era, então procurem no segundo. Podem me deixar recado, eu leio todos, mas não dá tempo de responder, é muita gente, então eu peço desculpas, mas mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, o carinho de vocês, a consideração, e finalizar com Pomerado Sem Dragões! Obrigado, gente. Para agradecer o carinho, você poderia tirar uma foto conosco aqui para entrar como banner da página do Anime Sampa, você e a galera do Anime Sampa aqui? Junta aí, galera, quem quer sair